Olá pessoal, Cláudio Mafra aqui. Hoje vamos estar dando sequência aí na nossas dicas de Excel, né? Hoje vamos para o número 6 das 10 que a gente se comprometeu a estar publicando aí. E a última tinha sido tabela dinâmica, então hoje a gente vai falar de um recurso que é muito pouco utilizado, tá? Inclusive muitas pessoas desconhecem a existência dessa ferramenta, tá? Dentro do próprio Excel, tá? O que é essa ferramenta? Né? É um recurso chamado célula que fala, tá? O que é célula que fala? Tá? Eu vou fazer com que ele diga para mim o que está dentro de cada célula que eu destacar, tá? Então esse recurso não está disponível no Excel, né? Ou seja, a gente não vai encontrar ele visualmente, a gente vai ter que buscar ele lá nos comandos que estão ocultos no Excel, tá? Quem viu ou assistiu as videoaulas desde o começo aí, inclusive uma delas eu falei sobre a questão do filtro, né? O autofiltro, que ele fica oculto dentro dos recursos do Excel. Até citei um exemplo, né, de 5S e tal, só para ilustrar o que eu estava querendo dizer. E nesse caso é a mesma coisa. É um recurso que aqui ele está disponível para mim, né? Porque é uma guia que eu criei aqui. Eu personalizei o Excel de acordo com o que eu precisava, né? Algumas coisas que eu mais utilizo eu trouxe para perto, tá? E para ficar fácil para a gente entender onde eu vou colocar ele, eu vou colocar ele aqui na minha barra de acesso rápido, só para a gente entender como que é onde a gente busca esse recurso, tá ok? Então vamos lá. Eu vou vir simplesmente aqui nessa setinha, vou clicar com o botão esquerdo do mouse, né? O botão que a gente usa comumente, e vou vir aqui em mais comandos, tá? Na hora que eu venho em mais comandos, ele me abre essa janelinha aqui, tá? Eu vou vir aqui, tá? Ele vem como padrão os mais usados, tá? Os últimos que eu usei, mas eu não quero, eu quero todos os comandos, né? Para ficar mais fácil para eu buscar, e vou selecionar qualquer um deles aqui. Para buscar mais fácil, eu vou apertar a letra C, tá? Que ele vai lá como está em ordem alfabética, ele pula direto para a letra C. Aí eu vou descendo, tá? Eu estou usando o scroll do mouse e vou descendo até encontrar aqui o recurso células que fala, tá? Cliquei em células que fala, vou vir aqui em adicionar, tá? Note que ele já disponibilizou aqui para mim. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui e ele vai ficar aqui na minha barra de acesso rápido, tá? Eu posso inclusive determinar em que posição ele vai ficar aqui. Se eu der um OK agora aqui, simplesmente esse recurso fica no final da minha barra, tá? Mas eu não quero ele no final, eu quero ele, vamos colocar aqui logo depois do comando salvar, tá? Então eu venho aqui simplesmente e deixa eu disponibilizar aqui, e vou subir ele até ali logo após o comando salvar, ok? Então nota que ele vai ter que aparecer aqui entre o comando salvar e o comando desfazer, tá? Que é como está me dizendo aqui, ó, tá entre os dois. Então ok, tá? Nota que ele já disponibilizou para mim aqui, ó, tá? Depois disso, pode colocar o mouse, que ele já vai dizer o que significa esse botão, né? Esse recurso está aqui, as células que fala. E como que eu vou utilizar isso aqui? Pura e simplesmente eu vou fazer isso aqui. Eu vou marcar um intervalo, tá? Porque eu quero que ele leia para mim o que está escrito dentro da célula. Vamos pegar aqui primeiro esse comando, esse intervalo, matrícula, nome. Um determinado intervalo aqui, ok? Aí eu vou dar um OK. Aí vamos ver o que ele vai falar com a gente. Lógico, só lembrando que vai muito de acordo com o que está o idioma que eu estiver usando no meu Excel, tá? Isso a gente fala no Excel porque a gente está fazendo as videoaulas, dicas de Excel, mas esse recurso elas que fala está disponível também em outros softwares aí da Microsoft, inclusive no Word tem também, e salvo engano no PowerPoint também tem, tá? Então vamos lá, vamos só ver como funciona o recurso. Eu vou dar um comando de OK aqui, vou dar um clique aqui só para ele começar a falar, e eu vou deixar ele fazendo esse papel para a gente poder ouvir o que está falando aí. 360 Cacau Melo
375. Cacau Protásio, 591. Caco Barcelos, 443. Caco Schockler, 739. Cado Pascoal, 581. Camila Pitanga. Tá aí, pessoal, viu? Esse é o procedimento, né? Ele começa a ler, lógico, a primeira coluna vai passando coluna por coluna, aí ele desce para a linha de baixo e assim por diante, tá? A hora que chega na última célula da minha seleção, ele simplesmente para. Posso pegar um campo maior, tá? Sem problema nenhum. Note que ele vai ler aí, ele não lê linha por linha, tá? Ele lê primeiro a coluna toda, depois ele desce para a linha de baixo. Vamos ouvir mais um pouco para a gente entender. 13 de janeiro de 2015. 0 hora. Terça-feira. Filial 1. Serviços Gerais. 360. Cacau Melo. Motorista. 1º de janeiro de 2011. Ao descer do ônibus contundiu seu pé direito. 21 de janeiro de 2015. Está ok, pessoal. Entendido? Então, porque quando eu quero interromper o intervalo que eu selecionei, basta eu clicar em qualquer ponto do Excel que ele já para automaticamente, tá? E inclusive não precisa nem ser Excel, eu cliquei em qualquer ponto fora, ele já para o recurso de imediato, tá? Outra coisa que a gente precisa só prestar atenção é o seguinte: quando eu coloco apenas uma célula, veja o que acontece. Ele acaba... Deixa eu mostrar primeiro. Ao descer do ônibus contundiu seu pé direito. Torção. Pé. CAF. Então, entendeu, pessoal? O que acontece? Quando eu seleciono uma célula só, ele não lê só essa célula. Ele lê a partir dela, ele vai dando sequência na próxima, né, nas próximas, e aí ele desce para a linha de baixo. Ou seja, ele acaba considerando todo o meu intervalo. Tá? Por quê? Porque eu selecionei apenas uma célula. Então, se eu quiser ler apenas uma célula, eu clico nela e após ele terminar, é só clicar fora que ele para. Tá? Aí você vai me dizer assim: mas para que serve esse tipo de recurso? Tá? Como eu disse, ele é muito pouco usado e às vezes, né, consequentemente, óbvio, ele já fica oculto já por causa disso mesmo, porque são coisas que a gente usa muito pouco. Mas em que ele me auxilia? Tá? Aquela história de eu estou fazendo uma conferência no determinado relatório. Chama o João para me ajudar. Mas o João tem as ocupações dele, então chama o Zé, também tem as ocupações, né? A gente não consegue também, assim, 2 pessoas para conferir o mesmo relatório, né? Fica, vamos dizer assim, fica complicado a gente justificar 2 pessoas para conferir um relatório, tá? E óbvio, aqui não tem erro, né? Ele vai nos auxiliar justamente nisso. E outro detalhe, assim, se tiver erro de português, fica fácil para a gente entender, porque ele lê como está. Então não tem como a gente não perceber esses erros. Vamos até inclusive simular um aqui, tá? Onde esse peça aqui vamos colocar com 2 S, tá? E vamos ver como que ele se comporta nesse caso, só para a gente entender. Estava esmerilhando uma peça, quando a mesma escapou e atingiu seu dedo. Fratura. Tá, vamos lá. Então você vê que ele, nesse caso, ficou bem parecido. E agora vamos deixar do jeito certo e pedir para ele refazer o recurso de novo. Opa, eu acho que ficou um A a mais aqui. Tá? Vamos pedir para ele refazer de novo. Estava esmerilhando uma peça, quando a mesma escapou e... Então, percebeu, pessoal? Dá para entender a própria fonética da voz do aplicativo, que dá uma diferença, tá? A gente consegue entender, peça, ele leu peça normal e peça com 2 S deu peça, sabe? Deu uma esticada a mais no som aí. Então fica fácil para a gente perceber, basta a gente estar mais atento, tá? Então isso me auxilia muito na conferência de relatório.
Lógico, e outra coisa, esse negócio de a gente sabe que também a questão ergonômica, né, pesa muito também. Baixa a cabeça, olha na folha, levanta a cabeça, olha no monitor, baixa e olha, entendeu? Essa repetitividade aí pode nos dar uma dor lombar, tá? No mínimo um incômodo vai acabar causando, tá? E isso, tô falando num relatório que eu confiro vez ou outra. Eu penso bem que todo dia conferir relatório, isso vai ficando repetitivo e pode nos levar inclusive a um alerta, tá? E lógico que a gente sabe muito bem o que é a chamada LER, né? Lesões por esforços repetitivos. Então isso é uma ajuda também para evitar esse tipo de patologia, tá? Então, pessoal, não vamos nem nos estender muito, tá? É um recurso, para quem não conhece, parece ser bobeira, mas no meu caso, como eu uso bastante, né, vi até que eu criei uma personalização para mim que trouxe ela para próximo de mim, porque significa que eu uso bastante. Então, quem puder usar esse recurso aí a seu favor, use. Tá? No começo fica meio complicado mesmo, até a gente, né, se familiarizar com o recurso aí, mas depois você vai ver que o ganho que você tem com isso é fantástico, tá? E você sabe, conferência de relatório hoje é essencial, tá? Não dá para mandar um relatório aí para N pessoas aí e depois descobrir, né, pelo feedback que tem coisas erradas no seu relatório, ou no mínimo alguns números que não estão batendo, tá? Então é para isso que serve esse recurso aí, para nos auxiliar, tá? Então usem, como diz, usem à vontade, usem sem dó, porque o recurso é fantástico, tá ok? Então, para não estender muito, eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou preparar já, né, a gravação da 7ª dica aí, para a gente poder estar postando posteriormente aí, tá ok, pessoal? Um abraço a todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.